Poder é como água salgada. Quanto mais você bebe, com mais sede você fica. Essa frase é de Charles Colson, que foi assessor do presidente Richard Nixon dos Estados Unidos em uma época bastante conturbada. Charles Colson depois foi preso por causa do escândalo Watergate e ele converteu-se na prisão. E é com essa frase, então, que nós começamos o nosso podcast Herói Cobrado, com um convidado muito especial, que é o jornalista investigativo David Agape. David Agape é jornalista investigativo, fundador do canal A Investigação, já trabalhou no Metrópolis, na Gazeta do Povo, na Revista Oeste, foi finalista de prêmios jornalísticos como o Prêmio Rei da Espanha de Jornalismo e o Prêmio de Valorização do MPF. Também foi indicado ao Prêmio Internacional True Story, ao lado de grandes veículos como Vanity Fair, The New Yorker, The Guardian, Die Zeit, Der Spiegel, El País e Le Monde. David Agape, juntamente com Michael Schellenberger e Eli Vieira, formam o grupo que nos trouxe as revelações do Twitter Files Brasil e agora da Vaza Toga 2. Seja muito bem-vindo, David. E eu já começo perguntando sobre a Vaza Toga 2. Do que se trata essa operação, essa investigação? Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela recepção, Gil. A Vaza Toga 2 é uma investigação que nós produzimos a partir de arquivos vazados de integrantes do STF e do TSE. E ela é uma continuação das reportagens publicadas por Glenn Greenwald e Fábio Serapião na Folha de São Paulo no ano passado. E o que a Vaza Toga agora revela? Que o ministro Alexandre de Moraes ordenou a criação de um gabinete paralelo no TSE para investigar os presos do 8 de janeiro. Então, houve uma criação de um grupo no WhatsApp, comandado por funcionários do STF, que ordenava que funcionários do TSE fizessem investigações paralelas para justificar a manutenção da prisão dos presos do 8 e do 9 de janeiro. Ok. O David, é lógico que isso foi uma coisa secreta, né? Eles criaram esse grupo secretamente. Como é que vocês souberam disso? Isso vazou para algum lugar? Como é que vocês tiveram acesso a essas informações? Se é que é possível falar. Se tiver alguma coisa que você não possa, fique tranquilo. Bom, desde que o Glenn Greenwald publicou a primeira reportagem lá na Folha de São Paulo, vários jornalistas investigativos do Brasil se movimentaram para tentar obter acesso a esses arquivos. Eu fui um deles. E é muito difícil, né? Até porque é algo sigiloso, geralmente quem publica mantém a exclusividade daquele arquivo. O Glenn Greenwald, então, não abriu para mais pessoas, inicialmente. E então eu consegui trabalhar, ou falar sobre o assunto de maneira tangencial. Primeiro, entrevistando o próprio Tagliaferro. Então, a primeira entrevista que foi feita no ano passado, a primeira e única entrevista que foi feita com o Tagliaferro no ano passado, fui eu que fiz. A gente publicou na Revista Oeste. Esse ano o Tagliaferro está um pouquinho mais tagarela, né? Então começou a falar um pouco mais, apareceu em mais veículos, aparentemente vai participar de uma sessão no Senado agora, né? Apesar de... Quem era esse Tagliaferro? Era um assessor? O Tagliaferro era o chefe do Departamento de Contra-Desinformação do TSE. Okay. Então, ele reportava diretamente ao Alexandre de Moraes, e sendo chefe desse departamento, o Tagliaferro realizou diversas investigações durante o período eleitoral, na sua maioria, e segundo o próprio Tagliaferro, contra personalidades conservadoras ou de direita. Então,
Depois dessa entrevista com o Tagliaferro, eu publiquei algumas reportagens também no meu site, uma delas revelando quem é uma pessoa personagem chamada Bruxa, pelo Glenn Greenwald nas suas reportagens. A gente pode falar mais sobre isso. E, por fim, consegui acesso a esses arquivos com uma fonte e tentei publicar de várias maneiras, né? Busquei vários veículos aí para tentar publicar esse material. Então, a gente conseguiu, com o Michael Schellenberger, fazer essa publicação. Foi um sucesso, né? A gente conseguiu um grande impacto, por mais que a imprensa se recuse a falar sobre o assunto. Agora, esse Tagliaferro, ele trabalhava, então, bem próximo do ministro Alexandre de Moraes, tá? O que aconteceu para ele começar a abrir a boca e soltar informações? Ele teve alguma crise de consciência? O que aconteceu? Olha, o Tagliaferro é um personagem, eu disse que é um personagem muito complexo. As pessoas não podem simplificar a figura dele citando uma situação ou outra. O que ocorre é que o Tagliaferro caiu em desgraça com o ministro a partir de uma ocorrência familiar. Então, ele foi preso, isso em 2023, sob acusação de violência doméstica, disparo de arma de fogo. O Tagliaferro, ele nega a violência doméstica e os fatos corroboram isso, que ele nunca agrediu a esposa, nunca atirou na esposa, mesmo, né, pelo amor de Deus. O que houve realmente foi um disparo acidental, mas quando ele foi preso, eles apreenderam o celular dele. E aí houve, então, essa possibilidade de que, durante esse processo, o celular, houve a captura desses arquivos. E era o que o Tagliaferro sustentava até bem pouco tempo. Nós publicamos a reportagem, a gente não revelou quem era a fonte, por um pedido da fonte, e não vou revelar agora. No entanto, o Tagliaferro tem soltado agora, essa semana, várias informações. Ele tem vazado por conta própria várias dessas informações. Então, vocês podem, quem tiver um pouquinho de inteligência vai conseguir chegar a uma conclusão. Ok. E esse grupo, então foi criado um grupo de WhatsApp para assessorar o ministro Alexandre de Moraes a fazer o quê? Bom, milhares de pessoas foram presas, então pelo menos 150 pessoas, mais ou menos, foram presas durante os atos do 8 de janeiro. E mais ou menos 2.000 pessoas foram presas no 9 de janeiro. Para quem não sabe, o 9 de janeiro foi uma operação realizada pela Polícia Federal e pelo Exército para prender pessoas que estavam protestando ou estavam acampadas no QG do Exército em Brasília. Ou seja, pessoas que não participaram dos atos do 8 de janeiro, na sua maioria. Tinha alguns, né, que participaram do 8, conseguiram escapar, foram para o QG se esconder lá e lá foram presos. Então, havia um grande número de pessoas e precisava ser realizado um procedimento chamado audiência de custódia, em que a pessoa é apresentada diante de um juiz, esse juiz lê a denúncia contra essa pessoa, ele avalia se essa prisão foi feita de maneira legal ou não, e ele decide se essa pessoa permanece da prisão, ou seja, se há elementos suficientes que corroborem a justificativa para a manutenção da prisão, ou se essa pessoa recebe penas alternativas, como liberdade provisória, o uso de tornozeleira, ou até mesmo uma liberdade mesmo em aguardar o julgamento em liberdade. Então, eles criaram esse grupo de WhatsApp para que fosse realizada pesquisas sobre essas pessoas. E que pesquisas eram essas? Basicamente, eles acessavam sistemas, aliás, eles recebiam listas informais enviadas pela Polícia Federal e pela Polícia do Distrito Federal. Tendo essas listas em mãos, então, com nome e às vezes CPF, dados de nascimento, eles faziam buscas também informais dentro dos sistemas do TSE, dos sistemas internos,
Um deles é o GestBio, que é o maior banco de dados que tem do Brasil, o mais atualizado e o mais completo. É um sistema do cadastro eleitoral das pessoas, que tem informações, inclusive, de biometria, foto, endereço, documentos, filiação, tudo. Também sistemas da Receita Federal e do RENAC, né, que é da Carteira Nacional de Habilitação. Tudo isso para encontrar a foto dessas pessoas. E tendo essa foto e o nome dessa pessoa, eram buscadas as redes sociais dessas pessoas. Tudo isso para que fossem buscadas publicações antidemocráticas. Então, eles queriam saber quem eram as pessoas, o que elas falavam, para justificar se elas deveriam ficar presas ou não. Então, a prisão, ou a manutenção da prisão, era feita com base em comentários políticos nas redes sociais, e não pelo crime de fato que elas tenham cometido. Quer dizer, digamos que tivesse ali naquele tumulto do 8 de janeiro, alguém vendendo cachorro-quente ou passando por ali e foi preso. Aí eu preciso arrumar provas contra esse indivíduo. Aí eu entro na rede social dele e, de acordo com a posição política dele, ele vai continuar preso ou ele vai ser solto. Quer dizer, ter posição política agora no Brasil virou crime. É isso, né? Mais ou menos isso. Inclusive, a gente tem casos concretos. Um deles é o Ademir Domingos Pinto, um vendedor ambulante de camisetas que estava lá no 9 de janeiro vendendo os produtos dele e foi preso junto com o pessoal que estava lá acampado manifestando. Ele não era bolsonarista, na verdade, após as eleições de 2018, ele fez até alguns comentários bem ácidos com relação ao Bolsonaro. No entanto, ele tinha feito comentários em 2018 criticando Lula, dizendo, olha, o Lula e Dilma deveriam ir para a cadeia pelos casos de corrupção. E ele foi preso, então eles fizeram a busca nas redes sociais, encontraram essa publicação, e o mais interessante é o comentário que o Frederico Alvim, que era um ex-diretor, ex-chefe do Departamento de Desinformação, mas ele caiu em desgraça do ministro porque ele ousou querer ser maior que o Deus Sol. E apesar dele ter criado o Departamento de Desinformação, ser um suposto especialista nessa área, e essa pessoa, esse Ademir, foi carimbado, foi fichado como antidemocrático. E qual que era o critério? Ele demonstrava aversão a Lula e ao Partido dos Trabalhadores. Então, você é uma pessoa antidemocrática porque você não gosta do Lula, você tem aversão ao Lula ou ao PT. Então, era algo puramente político. Quer dizer, em nome da democracia, você implanta uma ditadura mesmo, né? Porque você prender pessoas por se posicionar em redes sociais, se isso não é ditadura, eu não sei mais o que era. Mas, David, na questão do grupo de WhatsApp que foi feito lá, então havia uma mulher que fazia a ligação com esse pessoal que, digamos, ia atrás das redes sociais e dos dados das pessoas, né? Quem era essa mulher e ela era ligada ao Alexandre de Moraes como? Ela recebia ordens dele diretamente? Isso. Quem comandava o grupo se chama Cristina Yukiko Kusahara. Ela é chefe de gabinete do Alexandre de Moraes há muitos anos. Então, é o braço direito do Alexandre de Moraes. Quando iniciou-se essa quebra democrática no Brasil, né, o início da juristocracia no Brasil, eu costumo dizer que é o início do inquérito das fake news, em 2019, foi Cristina que foi nomeada por Alexandre de Moraes para organizar essas investigações. Então, a gente observa então a importância da Cristina nesse processo todo de ascensão autoritária do país, né? E então a Cristina ela criou o grupo e ela comandava o grupo com punho de ferro, né? Ela é uma pessoa que tem uma personalidade um pouco truculenta. Talvez
ela tenha ficado assim a partir da sua convivência com o ministro, eu não sei. O que eu sei é que nas mensagens fica muito claro que quem dava as ordens ali era mais uma ilegalidade, porque ela sendo funcionária do STF, ela não teria legitimidade para comandar investigações no TSE. Inclusive dando, né, supostamente, né, oferecendo horas extras, registrando pontos das pessoas, fazendo solicitações, demandas. E o mais interessante que eu me observo é como que o TSE foi utilizado. Ele foi usado. Eu costumo dizer que o TSE se tornou um puxadinho do STF durante a gestão do Alexandre de Moraes. E os servidores, eles eram abusados mesmo, era um abuso, um abuso moral, né? O pessoal fala de... Esqueci qual que é o termo? Assédio moral, assédio né? moral. Sim, o assédio moral é claro, né? Ela dizendo que eles são mal acostumados. E é interessante a gente observar o desprezo que ela sentia pela equipe do TSE, que trabalhou bastante nas eleições. Por mais que eles tenham perseguido gente, perseguir gente precisa trabalhar muito. Então, você vê em algumas mensagens do Tagliaferro dizendo que o comportamento do ministro durante as eleições com relação ao TSE era desumano. E realmente, a gente observa que foi. Então, o Cristina e o Kiko Kuzahara davam as ordens e ditavam o ritmo. Né? Então, ela que ditava o ritmo do ministro e passava ordens diretas do ministro para a equipe do TSE. Não, e um total desvio de finalidade, porque o TSE é um órgão para questões eleitorais, né? Então, ele virou agora uma espécie de Gestapo para levantar informações e dar provas contra pessoas. E o que seriam eu li no relatório, as certidões negativas e positivas? Perfeito. As certidões são o resultado das investigações da equipe do TSE. Então, quando eles checavam as redes sociais dessas pessoas, eles verificavam se havia ou não algo antidemocrático. E isso, claro, é uma interpretação nossa a partir do que a gente vê nas mensagens e conversa com as fontes. Sim. Tá? Então, na mensagem não está explícito. Eles dizem, e isso é de propósito. Então, eles falam de hipóteses. Quais são as hipóteses? Não está claro ali 100%, mas conversando com as fontes e entendendo esse contexto, a gente vê que... Porque eles, em cada certidão, eles colocam a justificativa, né? Olha, ele fez publicações antidemocráticas, ele mostra aversão ao Lula, ele publicou algum documento, alguma reportagem que critica o STF, alguma coisa do tipo. Então, a certidão se ela é positiva, e tem um contrassenso, porque o positivo é bom, negativo é ruim. Nesse caso é o contrário. Para eles, o positivo pode manter a prisão. Exatamente. Então, positivo, encontramos algo antidemocrático, então mantém essa pessoa presa. Negativo, não encontramos nada, ou não encontramos as redes, ou não encontramos nada, então pode liberar. Libera essa pessoa. No entanto, o que a gente observou foi o seguinte: se você recebesse uma certidão positiva, a chance de você ficar preso era muito grande, quase 100%. Se você recebesse uma certidão negativa, não era justificativa de ser solto. Então, muita gente que recebeu certidão negativa ainda continua preso. Absurdo. E eu li no relatório grupos infiltrados. Eles usavam, então, pessoas infiltradas em grupos de bolsonaristas e quem eram essas pessoas? Vocês chegaram a ter acesso? Maravilhoso sua pergunta, porque eu vou poder usar de novo aquela palavra araponga. Eu adoro a palavra araponga. É gostoso de falar, né? Então eles usavam, sim, arapongas, pessoas da imprensa, da academia. A nossa fonte não detalhou quem são essas instituições, eles diziam apenas que são agências de checagem e universidades, né? Ele cita o UFRJ e a Getúlio Vargas. Essas pessoas, a gente sabia que enviavam informações para o TSE. Então,
Então, eles fazem parte do programa permanente de combate à desinformação. Então, todos esses personagens, essas instituições enviam relatórios que são utilizados pelo TSE. O que a gente não sabia é que eles eram solicitados, que eles recebiam demanda do TSE para investigar. Então, denúncia, eu, por exemplo, como jornalista, eu posso receber denúncia de qualquer pessoa. O senhor, por exemplo, pode amanhã falar, eu quero denunciar, e me envia uma denúncia. Agora, eu não posso pedir para você se infiltrar em grupos, WhatsApp, em Telegram, e pedir para investigar pessoas. Ainda mais uma autoridade pública. Então, o TSE, o STF não podem pedir para demandar investigações informais da população. Então, isso é espionagem e é ilegal. E outra coisa que eu li no relatório, a questão das audiências de custódia, né? Porque, veja, quando um bandido é preso na rua, ele é levado, eu imagino que para a delegacia daquela região, ele vai passar por uma pequena audiência de custódia, né? Para ver se ele não foi torturado, etc, etc. Houve audiência de custódia no caso dos presos do 8 de janeiro, 8 a 9 de janeiro? Não, tudo isso gira em torno das audiências de custódia. Então, o nome do grupo, inclusive, do WhatsApp, era Audiências de Custódia. Ok. Então, houve as audiências de custódia, só que, obviamente, houve diversas violações legais aí. Uma delas é que as audiências demoraram até mais de 22 dias, em alguns casos. E os advogados não sabiam por quê. Eles realmente questionavam isso, né? Porque é ilegal. A lei diz que a audiência de custódia tem que ser feita em até 24 horas após a prisão. E 22 dias sem denúncia formal, sem a pessoa nem sido denunciada, não foi respeitado. Mas eles não sabiam. E com a nossa publicação, o nosso relatório, a nossa reportagem, descobrimos. Eles estavam esperando os relatórios informais das redes sociais para poder fazer a audiência de custódia, para embasar. Então, eles queriam ter algo para se embasar, porque eles realmente não tinham. Eles prenderam em massa as pessoas, a polícia estava apurando, e eles não tinham como dizer quem ia ficar solto e quem ia... A tendência, no caso da lei ou no caso da justiça, é sempre prender com relação ao réu. Então, se não há provas, tem que soltar essa pessoa. Exatamente. E eles, na realidade, queriam manter preso o máximo de pessoas possível. Então, houve sim audiência de custódia. Ela foi um procedimento pro forma, foi um procedimento meio que de fachada mesmo, porque não houve um procedimento formal realizado. O Alexandre de Moraes tirou atribuições dos juízes de realizar a audiência e decidir se ia manter preso ou não. Então, quem decidiu a manutenção da prisão foi o Alexandre de Moraes. Então, porque eu estava imaginando aqui uma multidão de pessoas presas e aí um batalhão de juízes para fazer as filas e cada pessoa passar por um juiz. Não foi assim? Não foi assim. Na realidade, era meia dúzia de juízes. Inicialmente, eram juízes ligados ao Alexandre de Moraes. Então, são outras violações, né? Porque são juízes, obviamente, com viés, e não são imparciais. Houve, inclusive, recentemente, uma continuação da Vaza Toga publicada pelo portal Metrópolis, um áudio do juiz Ayrton Vieira, que participou tanto do grupo do WhatsApp quanto das audiências de custódia, e que ele relatava que estava muito cansado, que era muito puxado, trabalhar com o ministro, e aí ele reclama lá de que o ministro estava estava interferindo no processo da audiência de custódia. Então, eu concluo que foi justamente por esse fato do ministro Alexandre de Moraes ter usurpado as atribuições dos juízes nesse procedimento. Todos eles sabiam que era ilegal, mas conforme a gente viu no caso do Twitter Files, os advogados do Twitter diziam: a gente sabe que essas ordens são ilegais, mas a gente tem que obedecer porque não temos para quem apelar. Então, esse é o grande problema dos inquéritos que ocorrem no STF. Porque não há meios de apelação. Então, se é um juiz de primeira instância que tem um monte, tá?
tem uma decisão ilegal, você pode apelar para a segunda, pode apelar para o STF. Sim. Agora, quando é diretamente com a Suprema Corte, você não pode. Não Inclusive, há nos casos do 8 de janeiro, advogados que tentaram apelar da decisão, e o próprio STF disse que é impossível. Você não pode apelar para o próprio STF, Sim, sim. porque um outro ministro ele não pode rever uma decisão. Sim. Só quem pode rever é o próprio ministro que decidiu. E o Alexandre de Moraes, se ele está com aquela convicção, ninguém vai tirar da cabeça dele. Então, raramente alguém consegue vencer uma apelação Com certeza. Moraes. Quer dizer, você prendeu as pessoas sem provas, produziu provas, não cumpriu os prazos e tirou chance de recurso. E eu acho que os advogados não têm também acesso às informações. É um estado de exceção em um país sem guerra, né? Sim, os advogados não... É mais uma ilegalidade do caso. Os advogados não tiveram acesso a essas certidões que embasaram a manutenção da prisão. Eles não tiveram acesso, não está nos processos. Então, é algo totalmente clandestino. E eu já tenho falado com os advogados e já tenho levantado essa bandeira aí da anulação desses procedimentos, dessas ações. Apesar de ser um processo difícil, um processo demorado, eu entendo que a anistia é um remédio amargo, mas se for o caso, é melhor do que nada. Alguma anistia é melhor que anistia alguma. Mas o procedimento correto é a anulação desses procedimentos que são viciados desde a origem, a responsabilização de quem cometeu essas ilegalidades processuais e, possivelmente, a reparação das famílias e dessas vítimas que em muitos casos perderam tudo ou até mesmo perderam a vida, como é o caso do Clezão, né, do Clériston. No Estado justo, isso deveria ser feito. Agora, pela tua percepção, né, olhando para essa multidão de presos, certamente tem gente ali dentro que participou dos atos de baderna, que quebrou coisas, etc, etc, né? Mas pela tua percepção, essa quantidade imensa de pessoas que foi presa, qual seria o percentual de pessoas ali que realmente quebraram coisas e são culpadas, para a gente pensar no percentual de inocentes que estão presos? Você dá para ter uma ideia? Olha, realmente é uma pergunta muito boa. Isso dá uma pauta, hein? Dá para publicar uma reportagem sobre isso, fazer uma análise. Porque, pelo que eu vi, a quantidade de barderneiros é mínima. Inclusive, tem dois casos interessantes. Um deles é uma das pessoas que nós citamos na reportagem, que é o Cláudio Miro. Cláudio Miro, hoje, ele é refugiado na Argentina. Ele foi preso dentro do prédio do STF. E o que ele me disse? Eu entrevistei ele esses dias, não publiquei a entrevista ainda. Ele me disse que ele estava no QG todo aquele tempo, protestando pacificamente, com autorização do Exército. É importante destacar isso. Eles estavam lá no QG com autorização. Não era algo que ninguém sabia que estava acontecendo. Eles estavam há meses lá protestando pacificamente. E aí, quando houve o 8 de janeiro, ele soube o que estava acontecendo e ele foi depois dos atos. Então, já estava terminando o ato, ele foi até lá para ver o que estava acontecendo. Ele me disse que quando ele chegou lá na esplanada, tinha uma fileira de policiais impedindo a entrada. Aí, quando ele chegou, ele perguntou: o que está acontecendo? O policial falou para ele: desce lá para você ver, você vai saber o que está acontecendo. Ele foi revistado e deixaram ele entrar. Quando ele entra, estava tendo um quebra-quebra, a polícia já estava dando tiro no pessoal. E ele para fugir dos tiros, né, da gás de pimenta, ele entrou dentro dos prédios. Quando ele entrou, ele viu que tinha fogo em salas do STF. Então, o que ele foi fazer? Foi apagar o incêndio. Ele apagou o incêndio de algumas salas. Depois ele concluir isso, os policiais viram que ele estava ali e prenderam ele. Um outro caso, isso a gente pode ver nos vídeos que foram publicados no 8 de janeiro nas redes sociais, são pessoas tentando impedir os vândalos. Então, o próprio manifestante que estava lá
tentando impedir as pessoas que estavam quebrando. Sim. Então, a gente vê que os vândalos realmente eram uma minoria. Uhum. E pessoas que tentaram impedir os vândalos foram presas, acusadas de vandalismo. Uhum. O cara que foi acusado, que estava apagando o incêndio, foi acusado de vandalismo e tentativa de golpe e tal. O que eu vejo é que mesmo nos casos de vandalismo, essas pessoas têm que ser condenadas pelo que elas fizeram. Sim. Ato de vandalismo. Como a esquerda fez a vida toda, né? A gente teve trocentos casos de invasões feitas pela MST e movimentos correlatos no Congresso, muito mais violentas, muito mais violentas. E não houve o mesmo tipo de ação. Ali foram atos democráticos, né? Quando foi MST e afins foram atos democráticos. E agora, essas pessoas, então, sendo acusadas de tentativa de golpe de Estado. O que, além de ser um crime impossível, dado que eles invadiram o Congresso num domingo, ou seja, não tinha ninguém lá dentro. Sem tanques, sem metralhadoras. Sem armas, sem tanques, num ato de revolta, né, pelo que aconteceu nas eleições de 2022. Eu não concordo com o que eles fizeram, de forma alguma. Na época, até eu fiz críticas abertas a esse tipo de ação, até porque eu acho que não ajuda em nada. No entanto, o que eu vejo são penas totalmente desproporcionais, e desumanas. Então, quem apoia que uma velha, por exemplo, a gente cita o caso da Vildete. A Dona Vildete recebeu uma certidão positiva, e aí quando a equipe do TSE viu que era uma outra pessoa, então emitiram uma certidão negativa. No entanto, a Vildete foi mantida presa. Ela está presa até hoje. 74 anos, está numa cadeira de rodas, doente, uma doença grave, tentativa de golpe de Estado. Como que uma pessoa assim... Então, entra na questão do crime impossível, que a lei estabelece que, nesse caso, não deve haver pena, e também a própria falta de elementos que corroborem que houve uma tentativa de golpe de Estado. Inclusive, eu vejo gente dizendo que não, que houve golpe, inclusive, né? Não, que o golpe de 2023, eu falo, que golpe? Você estava falando de tentativa, agora está falando de golpe consumado. Estou tentando entender o que aconteceu. Não há paralelo na história de um golpe de Estado sem tanque, sem arma, com senhoras segurando bíblias e uma mulher com um batom pintando uma estátua. Que golpe de Estado é esse? Eu costumo dizer que o golpe foi dado, não por quem o pessoal achava que ia ser. Antes. Hoje o golpe foi dado. Hoje eu tenho viajado ao país, dando umas palestras, explicando que o Brasil hoje ele não é uma democracia plena, mas ele também não é uma ditadura clássica. Porque quando você pensa em ditadura clássica, você pensa lá num general, né, colocando os tanques na rua, fechando o Congresso, emitindo ordem de prisão. O que aconteceu foi uma escalada autoritária num regime chamado juristocracia. E a juristocracia ela é algo novo, relativamente novo. O Brasil é um exemplo, não do que deveria ser, do que não deve ser feito, mas ele é um exemplo para o mundo de como o judiciário pode se estabelecer e se sobrepor aos outros poderes. Então, a juristocracia ela tem características próprias. Então, muitas vezes, quando instituições de direitos humanos, instituições internacionais fazem essa classificação do Brasil, eles tentam procurar uma ditadura clássica, mas eles não vão encontrar. Então, eles precisam analisar o Brasil pelo que ele é. Essa bruxa, o que essa bruxa fazia? Vamos falar da bruxa. Aliás, por que ela recebeu esse apelido? Ela mesma se chama de bruxa. Né? O nickname dela, o handler, como que é o... Arroba. A arroba dela no X e nas redes sociais é bruxa. Né? Ela foi citada inicialmente nas reportagens do Glenn Greenwald como sendo uma pessoa totalmente partidária e sem nenhuma noção. E, posteriormente, eu revelei no meu site que se trata de uma jornalista de Brasília, chamada Letícia Salorenzo, totalmente fanática pelo Alexandre de Moraes, e uma esquerdista radical, realmente bem militante,
que inclusive deu cursos de comunicação para o PT. Uhum. Como que ela entra na história? Ela era uma dessas pessoas infiltradas nos grupos que enviavam informações para o Alexandre de Moraes. Então ela tinha reuniões pessoais com o Alexandre. Inclusive é importante destacar que o Tagliaferro quase não tinha contato direto com o Moraes, era só através ou do juiz Ayrton Vieira, juiz instrutor no STF, ou através da Cristina Yukiko. Então ele nunca recebia ordem direta do Moraes, ele nunca conversava diretamente com o Moraes, mas a Yukiko sim. Okay. Então ela tinha reuniões privadas. E o mais interessante é que ela confessa isso. Então ela tem em podcast, entrevistas, que ela se gaba até de ter esse contato direto com o ministro. Ela colocou no currículo Lattes dela que ela era assessora informal do TSE, inclusive com carga horária. Eu questionei o TSE, porque o TSE disse que nunca viu essa mulher na vida. Quando eu questionei o TSE, já era na gestão da Carmen Lúcia. Então eles tiraram o corpo fora, dizendo, olha, nunca vimos essa mulher na vida. E a bruxa, então, ela enviava relatórios dessas infiltrações dela, ela exigia remoções de contas, e o mais interessante que eu descobri é que ela dissemina no Brasil o conceito de fire hosing, traduzido como mangueira de incêndio. É um conceito criado por um think tank americano chamado Rand Corp, a Rand Corporation, que tem conexões profundas com o Departamento de Estado americano, o Departamento de Defesa, recebe recursos e produz relatórios, principalmente com relação a esse conflito ideológico com a Rússia. Então, o fire hosing, o que ele é? Ele descreve uma atividade de espalhar mentiras em um volume tão grande, que as pessoas não sabem mais o que é verdade e o que é mentira. Okay. Então, segundo a Rand Corp, a Rússia fazia isso com os Estados Unidos para confundir o país. E a Letícia começou a disseminar isso no Brasil. E o mais interessante é que a tese dela começou a ser utilizada pela Polícia Federal e pelo Alexandre de Moraes. Então ela não é apenas uma militante. Ela é uma pessoa influente e que tem as suas teses sido utilizadas pelas forças policiais e pelo judiciário para embasar as prisões. E qual que é a tese dela? E a tese que a Polícia Federal está disseminando também. Que Jair Bolsonaro produziu um plano, já logo no início do seu governo, em 2019, para o caso dele perder as eleições em 2022. O plano era o seguinte, ele ia disseminar mentiras sobre as urnas eletrônicas, que ele sabia que eram falsas, de maneira descontrolada e em grande volume, para confundir a população e justificar um golpe de Estado. O que eu demonstrei nas minhas publicações no meu site, ainvestigação.com, acessem lá, é que isso é falso. Porque o Bolsonaro realmente acredita que houve fraude nas urnas. Se é verdade ou não, é outra história. Mas ele realmente acredita nisso. Tanto é que ele aprovou, foi um dos criadores de um dos projetos de lei para instituir o voto impresso no Brasil. Eu mostro que essa é uma pauta de várias pessoas, inclusive personalidades de esquerda, ao longo das décadas fizeram várias propostas legislativas. Todas elas, algumas foram aprovadas, mas todas foram rejeitadas tanto pelo STF quanto pelo TSE. E essas pessoas mudaram de lado depois que o Bolsonaro levantou a bandeira ou também porque o TSE tem uma postura muito truculenta com pessoas que questionam o processo eleitoral de alguma forma. Então, a tese da bruxa foi utilizada pela PF e, muito possivelmente, Jair Bolsonaro será preso por conta dessa teoria que não tem pé nem cabeça. Pois é. Então, é interessante, né? Se você vai participar de uma reunião, de um diretório acadêmico, do condomínio, e alguém levanta, olha, eu acho que houve um erro, o comportamento mais natural é fazer a recontagem. Não, vamos fazer de novo, vamos recontar. E quando, se eu não me engano, foi o presidente do partido do Bolsonaro, entrou com um documento, né, alegando possibilidade de erro, eles receberam uma multa, assim, astronômica. Não pode questionar. Né? Sim, eu publiquei uma reportagem sobre isso também no nosso site, mostrando o seguinte,
que eles se voltaram, o judiciário, o Alexandre de Moraes, voltou a acusação contra o partido do Bolsonaro e contra o Instituto Voto Legal do senhor Carlos Rocha, que produziu um relatório sobre as urnas. O que o TSE devia fazer nesse caso é agradecer, falar, olha, muito obrigado, vocês fizeram um trabalho, porque o partido do Bolsonaro gastou dinheiro para fazer um relatório mostrando possíveis falhas e também pontos de melhoria. Um relatório técnico e imparcial. O TSE devia agradecer, falar, olha, muito obrigado, realmente, vamos analisar essa questão e se tiver errado ou se tiver algum problema, a gente vai corrigir. Pelo contrário, então, o Carlos Rocha, que é um técnico, que fala sobre urnas, é um engenheiro que fala sobre urnas há décadas, foi incluído nos inquéritos sigilosos. Ele foi incluído nos inquéritos dos atos antidemocráticos por causa do relatório técnico e o partido do Bolsonaro recebeu uma multa de 22 milhões. Uma multa que é uma provocação também. O 22. O 22. A gente viu também a mesma coisa no caso do Radiolão, né? O que foi o Radiolão? Nós fizemos um relatório, né, sobre o caso do Radiolão. A campanha do Jair Bolsonaro denunciava uma possível discrepância nas inserções das rádios. Isso foi feito por também por uma empresa de auditoria independente, a Audience, e que demonstrava que havia uma diferença nas inserções nos spots das rádios no Nordeste e Norte. Nós fizemos uma análise e demonstramos que sim, pelo menos a partir da base de dados que a gente obteve, que a gente teve acesso, o método da Audience ele era viável, era válido e que realmente havia grandes indícios de discrepância. Sim. O que o Alexandre de Moraes fez? Utilizando relatórios imprecisos e com erros factuais graves, inclusive que utilizaram informações de contas apócrifas nas redes sociais. Uma delas é a de Desmentindo o Bozo. Olha o nível. Ele, além de arquivar a denúncia, né, de rejeitar a denúncia, ele também incluiu o Jair Bolsonaro e o partido dele nos inquéritos por ter feito essa acusação. Então, ao invés de acolher as denúncias e investigar os possíveis irregularidades, eles ignoram e se voltam contra as pessoas. Então, nesse caso do Radiolão, o servidor do TSE, o Alexandre Machado, que fez o alerta do problema das inserções, foi demitido. E até hoje ele não tem justificativa do porquê que ele foi exonerado. Perseguição. Então, queima de arquivo em vários setores. Então, não tem como a gente não ficar desconfiado, não tem como ter uma aparência do mal, ou não ter uma aparência do mal, porque sempre que se toca nesse assunto, né, de voto impresso, eles reagem ferozmente. Então, quer dizer, quem não deve, não teme. Se não houvesse nenhum problema, eles diriam, não, tudo bem, vamos fazer voto impresso sem problema, né? Mas deixa eu perguntar outra coisa, David. Você fez um processo investigativo, né, com os outros dois colegas, e vocês gastaram muitas horas analisando mensagens, documentos, etc. Você se lembra de alguma coisa nesse processo todo do Vaza Toga 2 que te chocou, que te surpreendeu? Você falou, não, isso aqui não é possível. O que mais, assim, que te chocou nisso tudo? Olha, realmente é uma pergunta difícil, porque foram muitos pontos. Muitos choques. Foram muitos choques ao longo do processo, né? Então, o caso quando a gente teve acesso a esses documentos, ele é usar uma expressão mais popular, uma maçaroca, né? Então, é um conjunto de materiais bagunçados, desorganizados, e você tem que entender o contexto, entender o que cada coisa quer dizer. E conforme a gente foi descobrindo, realmente foi sendo um choque atrás do outro. E aí nós fomos ver os casos concretos. Então, o caso do Ademir, o caso do outro Ademir, inclusive, eu não lembro sobre o nome dele, mas que também foi certificado como positivo por causa dele ter postado um abaixo-assinado em favor da democracia e que defendia o Bolsonaro. Então, era um abaixo-assinado assinado por mais ou menos 1.600.000 pessoas, criado pelo Grupo Advogados de Direita no Brasil. E aí ele foi certificado como antidemocrático por publicar um abaixo-assinado em favor da democracia.
Então, assim, que ele só encaminhou, né? Que ele Não só foi nem encaminhou. ele quem fez. Quando ele assinou o abaixo-assinado, geralmente eles te dão a opção de compartilhar nas redes. Uhum. Então, ele tinha um perfil com 0 seguidores, fez uma publicação com 0 curtidas, 0 visualizações e foi carimbado como antidemocrático por causa desse abaixo-assinado também. É. Então, mas o que me chocou mais foi o tom de desprezo que era feito tanto pelos funcionários do STF com relação à equipe do TSE, quanto do juiz. Então você vê o caso do Ayrton Vieira, que publica aquele emoji, né, que ele diz o seguinte no grupo, que cada um pode ter aquilo que é de direito, a prisão. Emoji dando risada. Emoji dando risada. Então, assim, ele é um juiz que participou da audiência de custódia, que ele esteve frente a frente com essas pessoas que estavam presas supostamente realizando um processo para garantir que a prisão tenha sido legal e justa, e ele tinha um viés totalmente definido já. Então a audiência de custódia foi realmente uma farsa, e esse juiz, que inclusive ele é meio bipolar, né? Então, de um lado ele reclama de opressão do ministro, né, que esse vazamento recente aí do Metrópolis, ele reclama, ele chora, mas ao mesmo tempo ele menospreza as pessoas presas. Na Vaza Toga 1, publicada pelo Glenn Greenwald, já tinha mensagens dele, né, uma delas dizendo que tinha vontade de mandar jagunços, jagunços, eu gosto da palavra jagunço também, que tinha vontade de mandar jagunços para prender o Alan dos Santos nos Estados Unidos e colocar ele no avião para o Brasil. Então, assim, são o tipo de coisas que realmente chocam muito. Porque quando você pensa num juiz, você pensa numa autoridade, você pensa numa pessoa que está lá fazendo um trabalho sério. Está no topo da justiça, né? Exato. E, na realidade, não é isso que acontece. São grupos no WhatsApp, né? As decisões são feitas através de grupos no WhatsApp. O David, e olhando assim para, digamos, para um mundo ideal, né, de uma república com 3 poderes harmônicos, pesos, contrapesos, uma Constituição que é levada a efeito, como é que você definiria em poucas palavras isso que você descobriu com os teus colegas, esse sistema de justiça paralelo? Como é que você define isso com poucas palavras? Como eu defino esse sistema de justiça paralelo? Bom, é um sistema que é feito... eu acho que a melhor definição foi feita pela defensora pública Bianca Cobucci Rosieri. Ela escreveu um livro chamado 8 de Janeiro e Direito Penal do Inimigo. Então, o que ela demonstra nesse livro, e é um livro maravilhoso de referência, não estou falando porque eu gosto muito da Bianca como escritora, como pessoa, não. O livro é muito bom mesmo. A gente usou como referência no nosso trabalho. O direito penal do inimigo é um conceito que diz o seguinte, que a pessoa ela não é mais cidadão. Ele não tem mais direitos. Ele é um inimigo do Estado e, portanto, ele pode ter todos os seus direitos suprimidos. E a gente vê isso hoje. Então, quando você vê nas redes sociais as pessoas falando sobre o 8 de janeiro, não, mas é golpista. Falei, cara, mas 17 anos você não acha muito tempo, não? Não, isso é golpista. Mas ele nem estava lá no 8 de janeiro, ele estava no 9. Ele nem quebrou nada. Não, mas ele é golpista, ele tem que entendeu? Então, assim, o próprio Alexandre de Moraes, quando as pessoas foram presas, estavam em condições degradantes, sem comer, mulheres há dias sem receber, mulheres menstruadas sem receber absorvente, pessoas agredidas na prisão. A gente viu agora recentemente uma senhora de idade que foi agredida na prisão, e todo mundo, não, mas eles são golpistas, isso aí tem que se ferrar mesmo. Situação de guerra, né? Desumaniza as pessoas. Então, no direito penal do inimigo, essa pessoa não tem mais direitos. Ela não tem mais prerrogativas de cidadão, que todo cidadão tem, inclusive os criminosos. Você viu recentemente um criminoso que foi pego com 200 quilos de cocaína. Eu ouvi hoje isso. Ele saiu na audiência de custódia. É verdade. Mas por quê? Porque não era uma quantidade muito grande, né? 200 quilos, né? 200 quilos, é para consumo. Imagina o nariz. Consumo eterno. Consumo eterno. Então, assim, pro bandido,
beleza, vamos Sim. garantir os direitos. Agora, para o cidadão que estava lá protestando, Liberdade de expressão, a maioria estava lá por isso. não, essa pessoa não pode, essa pessoa é golpista e ela tem que ser extirpada da sociedade. Na realidade, se eles pudessem, é o que eles fariam. Eliminar essas pessoas de alguma forma e sumir com elas. Então, eu acredito que isso define muito bem o tipo de regime que nós estamos vivendo hoje. E se engana, tá? Muita gente dizendo o seguinte, mas a culpa é do Bolsonaro. Se não fosse o Bolsonaro, isso não teria acontecido. Bom, eu tenho críticas, muitas críticas ao Bolsonaro, tá? Principalmente em relação ao 8 de janeiro. Eu acho que ele podia ter sido mais contundente em dizer, olha, pessoal, vão para as casas de vocês, parem com isso. Ele chegou a falar, mas eu acho que ele podia ser mais contundente. O problema é que a gente observa nas nossas investigações e colaborações com jornalistas estrangeiros que esse é um fenômeno global. Esse fenômeno de perseguição à direita é um fenômeno global e ele está sendo feito em diversos países do mundo, e principalmente do Ocidente. Então, a gente vê isso na França, a gente vê na Itália, a gente vê no Reino Unido, nos Estados Unidos. Então, por isso que a gente chama de complexo industrial da censura, né? É um conjunto de atores de diversas áreas que atuam em conjunto para censurar as redes sociais, mas principalmente para suprimir movimentos populistas de direita. Ok. Muito bem. David, eu gostaria de parabenizar você, teus amigos que estão com tanta coragem, mexendo com gente tão poderosa, né? Gente que manda prender. Então, parabéns. E a gente está chegando ao final do nosso podcast. Mesmo num cenário assim de tanta injustiça, de tanta supressão de direitos, você teria uma mensagem de esperança para passar para os nossos colegas brasileiros que estão nos assistindo? Olha, acho que talvez a mensagem de esperança que eu tenho é que não há mal que dure para sempre. Eu sou cristão, então a nossa esperança não está nesse mundo. Agora, com relação às questões terrenas, eu não consigo ver uma solução de curto prazo. Tá? Eu acho que a gente pode ter algo a longuíssimo prazo. E eu costumo dizer para as pessoas que eu não prometo o resultado, eu prometo a luta. E eu vou lutar até o final. Então, enquanto eu tiver energia, enquanto eu tiver voz, enquanto eu tiver essa capacidade de falar com as pessoas, investigar, né, e falar com as pessoas, eu vou continuar. Então, esse é um compromisso meu, não apenas com os nossos apoiadores, nossos projetos, assinantes do nosso site, mas com a sociedade. Até porque eu tenho família, eu tenho uma filha de 10 anos, inclusive, se eu puder dar um oi para minha filha, né? Sim. Como ela chama? Mel. Melissa. Melissa, muito bom. Então, a Mel é o motivo de tudo que eu faço. Sim, a gente está pensando no país dos nossos filhos e netos. Né? Exato. Então, que tipo de país que a gente vai deixar? Exatamente. Então, a gente, imagina, eu estive na Inglaterra agora, recentemente, participando do evento do Michael Schellenberger, e a gente vê o quanto foi tirado de nós, o quanto o nosso país poderia ser, o potencial que o Brasil tem. E parece que eles não querem. Eles não querem, eles querem travar mesmo o Brasil para que a gente continue essa grande colônia, né? E essa sociedade aí escravizada por interesses externos. Então, o que eu garanto é a luta, tá? Não garanto o resultado. Não percam a esperança. Eu falo para vocês, não percam a esperança, porque acho que milagres acontecem. Então, um milagre pode acontecer. Como eu vi nesses últimos anos, né, milagres acontecendo, e a gente conseguiu muitas vitórias. Recentemente tivemos uma grande derrota com essa aprovação da Lei FELCA, né, que inclusive é um outro tema, mas é correlato. Então, a gente vê que o complexo da censura ele tem uma ação permanente, e então nossa ação contra esse complexo também tem que ser permanente. A gente tem que ser vigilante
não parar nunca de lutar, porque senão eles vão nos sobrepujar. Sobrepujar. Exatamente, essa palavra é muito boa também. Obrigado. Ok. David, e como é que as pessoas te encontram na rede? Passe aí os teus contatos das redes sociais, do teu site, né, investigação. Maravilhoso. Vocês me encontram nas redes sociais com @DavidAgape. Então, você escreve David, underline, Agape, underline, mas geralmente eu sou o primeiro da busca. Uhum. Eu uso bastante o X, mas vocês podem também me encontrar no Instagram e agora também no YouTube. Uhum. Nosso site está no Substack, ele se chama ainvestigação.com, mas você escreve ainvestigacão, porque a gente investiga até o cão. Então, sem cedilha e sem acento, ainvestigacão. Se possível, se eu puder fazer um jabá, se possível, assine nosso site, ajudem a gente a realizar esse trabalho. A gente não tem patrocínio do governo, não tem grandes empresas por trás, os nossos assinantes aí, de moedinha em moedinha, a gente consegue sustentar esse trabalho que não é fácil, né? É um trabalho difícil, complexo, e não tem outras pessoas fazendo. Então, muita gente fala assim, mas é da imprensa, né? A minha pretensão não é substituir a imprensa. Continua assinando, tem um jornalzinho aí, da Folha de São Paulo, você tem Revista Oeste, Gazeta do Povo, escolha o veículo que você prefere aí para ter as notícias do dia, mas se você quiser assinar um veículo investigativo, a investigação, não tem outro. Então, por isso que a gente consegue fazer um trabalho legal por conta disso. Tem gente que é melhor, mas como a gente é o único fazendo jornalismo investigativo independente no Brasil, então a gente acaba sendo o top do top. Então a gente faz um trabalho sério, é um trabalho sem, sabe, esse negócio de tic-tac, e eu tenho tentado, principalmente, não explorar a ansiedade das pessoas. Então, explorar a esperança das pessoas. Então, falar assim, não, vai acontecer, eu vou fazer acontecer, está acontecendo. Não, pessoal, não tem nada disso. É um trabalho sério, de longo prazo. Tanto é que a gente, até hoje, estou com 0 processos. Já são 7 anos aí de reportagens investigativas e eles não ousaram me processar justamente porque se eles me processarem eu vou ter mais uma justificativa para provar o que eu tenho acusado em juízo. Então você vê nesse caso da Vaza Toga, eles não ousaram falar nada. Nem TSE nem STF tentaram se justificar dessa vez. Porque não tem justificativa. Então, eu espero continuar invicto também nessa área nas próximas. Não, eu testemunho, eu tenho lido muitas reportagens dos seus colegas, é um trabalho sério mesmo, que Deus continue protegendo vocês. Obrigado, David, Deus te abençoe, obrigado a todos que nos assistiram. E eu vou encerrar com a citação de uma socióloga norte-americana, Jane Addams, de 1903. Olha o que ela escreveu. Se o pior homem da República é privado de seus direitos, então todos os homens da República são privados de seus direitos. Quer dizer, direito para todos, né? Para todos. Quando uma população imensa, como nós vimos aqui, é privada de seus direitos, é porque a nossa República está muito mal das pernas mesmo. E Provérbios de Salomão, Provérbios 18:5. Não é certo absolver o culpado, nem negar justiça ao inocente. Que Deus nos abençoe a todos, que Deus abençoe o nosso Brasil e até a próxima.